É isso aí, bem-vindos ao Global Business. Só relembrando, alguém lembra aí qual é o título da palestra de hoje? Gatilhos? Gatilhos mentais da? Gatilhos mentais da? Exatamente. Gatilhos mentais da riqueza. Nós vamos falar sobre isso. Eu espero, quando se fala em dinheiro, às vezes dentro de uma igreja, ou se fala isso de uma forma muito contundente, com muita energia, às vezes algumas pessoas podem se escandalizar. Mas eu espero que você não se escandalize. Porque literalmente eu vou abordar essa área. Nós vamos falar de gatilhos especiais, se você tomar a decisão, meu irmão. Se você tomar a decisão, o caminho de se tornar rico, eu estou falando rico, de dinheiro mesmo, ou milionário, nós vamos abordar esse assunto aqui. Muitas coisas vão ser desmistificadas, ok? E também acredito que alguns até possam ficar um pouquinho decepcionados. Porque eu vou falar de algumas coisas aqui, e você de repente vai falar, nossa, mas eu sabia disso. Só que nós vamos entender que muitas coisas nós não estamos colocando em prática, ok? Também, posso filosofar. Já vou pedir para o pessoal sentar. Já estão falando, tem que pedir para o pessoal sentar, já estou ligado. Também, eu posso fazer filosofias a respeito da riqueza. Né? Podemos dar muitos exemplos de riqueza, podemos dar muitas definições de riqueza. Por exemplo, uma definição de riqueza, que eu já ouvi e eu concordo com essa definição, eu acho ela muito interessante, é quando se diz o seguinte, que rico é todo aquele que gasta menos do que ganha. Eu concordo. Porque essa pessoa significa que ela tem organização e essa pessoa ela desfruta de paz. Não tem dívidas. Gasta menos do que ganha. Mas só que isso é uma definição que eu concordo, volto a dizer, mas ela é limitante. Porque quando se fala em riqueza mesmo, em acúmulo de valores, né, em você obter patrimônio, em você gerar valores à sociedade, isso é meio limitante. Porque se uma pessoa, por exemplo, que ganha aí R$3.000 por mês, essa pessoa gasta R$2.500 por mês para manter todas as suas despesas e vive feliz. Ainda guarda 10% dos 3.000, guarda lá R$300 por mês. Se essa pessoa, de repente, ela despertar e disser assim, eu quero fazer uma viagem pela Europa. Eu quero fazer uma viagem daquela de navio, que eu vou sair daqui, pego um navio lá na Europa, passo lá pelas ilhas gregas, passo lá pela costa da Sicília. Um passeio desse, se vocês cotarem, é por volta de R$20.000. Fora onde o navio passa em determinados países, que você tem que descer e você ainda tem que pagar alguns passeios. Então, prepara 25.000 aí no bolso. Então, essa pessoa que eu fiz a definição de riqueza, ela gasta menos do que ganha, talvez ela não possa sonhar com essa viagem. Então, eu posso falar muitas coisas sobre riqueza aqui. Mas hoje, nós vamos falar literalmente dos caminhos e dos gatilhos para que uma pessoa se torne rico ou milionário. Você está afim? Afim? Ok. Vamos sentar. Obrigado. Pode passar o slide? Eu quero começar essa palestra exatamente meditando um pouquinho sobre esse texto, que ele está na Bíblia, está dentro da sabedoria da palavra de Deus, que diz o seguinte, os semeados na boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e produzem fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Esse texto tão rico, ele é geralmente levado à nossa vida espiritual e à nossa vida financeira também. Ok? Esse aqui pode ser adequado ao seu casamento. Você colher frutos do seu casamento. Mas, como eu falei aqui no início, eu não quero escandalizar você, eu estou levando esse texto especificamente para o lado financeiro. E eu quero fazer agora aqui uma certa analogia. Vocês podem... Não, volta lá. Vocês podem perceber que aqui se fala da mesma semente, que ela cai numa boa terra,
Você pode estar pensando, de repente, como empreendedor, como empresário. Quantos aqui são empresários que têm um CNPJ? Ok? Você pode pensar como empresário e você é a boa terra. Mas uma mesma semente, ela produz numa determinada terra a 30, em outra terra a 60, em outra terra a 100. Para pensar um pouquinho. Vamos supor que aqui seja um lojista em Campo Grande, que ele tem uma loja de confecções em Campo Grande. Ok? Esse lojista A, ele trabalha com o público jovem. Ele vende roupas para o público jovem. O lojista B, ele também trabalha no ramo de confecções e também vende para o público jovem e provavelmente compre também as mesmas marcas que o outro. Só que você observa que daqui a alguns anos, esse lojista B, talvez ele tenha 3 a 4 lojas dentro de Campo Grande. E você observa que o lojista A, dentro das mesmas condições, ele continua com uma única loja. Já parou para pensar por que essa diferença? Outro exemplo interessante, quem trabalha na área de vendas aqui? Bacana. Olha que interessante. Muitas vezes, dentro de uma empresa, tendo vários vendedores, um vendedor A não cumpre a meta. O vendedor B, ele chega a 100% da meta. E o vendedor C, às vezes ele faz 150%, 200% da meta. E os vendedores estão dentro da mesma área, com a mesma tabela, vendendo o mesmo produto dentro da mesma região. Por que essa diferença? Diga para a pessoa que está do seu lado. Crenças limitantes. É exatamente isso. Isso é um gatilho que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Crenças limitantes. E nós vamos ter oportunidade aqui, através de uma dinâmica que nós vamos fazer daqui a pouco, mas não se preocupe que ninguém vai ver aqui na frente, tá? É muito simples. Nós vamos poder acessar alguns gatilhos que tem aí na sua cabeça. E a gente vai descobrir se você tem alguns gatilhos que são limitantes ou não. Próximo slide. Eu coloquei essa árvore aí, continuando esse raciocínio. Quando você olha para essa árvore aí, ela tem vários frutos. Digamos que os frutos dessa árvore sejam muito doces, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, quando você observa essa imagem. A quantidade de frutos dessa árvore, e se eles são doces ou não, isso aí é reflexo, sabe do quê? Das raízes. Isso é reflexo das raízes. Você experimenta esse fruto, você vê essa quantidade de frutos nessa árvore, por quê? Porque muitas coisas dentro da nossa vida, no que se diz respeito a dinheiro, está no invisível. O sucesso dessa árvore está no invisível, está no que não se vê. E muitas coisas dentro da nossa cabeça, muitas coisas dentro da tua cabeça, está exatamente dentro do invisível. Está dentro daquilo que você não vê, mas faz parte do seu subconsciente. Deixa eu passar uma informação para vocês, que é uma informação científica. É neurociência. 5% de tudo que você faz está dentro do seu racional. 5%. E 95% está exatamente no seu subconsciente. Imagina o quanto o seu subconsciente, que é a parte invisível, ele reflete sobre a sua vida. Da mesma forma como você vê essa árvore, eu quero falar que a parte invisível que eu não enxergo em você é o reflexo da sua vida financeira hoje. Eu quero te dizer que a parte invisível, que até você, que muitas vezes nem você mesmo reconhece, é reflexo da sua vida financeira hoje. É reflexo das suas crenças. 95% está no seu subconsciente. 95% disso tudo que foi plantado desde quando você era criança. Por isso que nós falamos essa frase, crenças limitantes. Repita comigo, crenças limitantes. Próximo slide. Eu quero parar agora esse raciocínio
E quero começar a te fazer agora uma pergunta, algumas perguntas pelo seguinte. O que nós vamos abordar aqui hoje, ele vem anteriormente a qualquer tipo de orientação que você tenha no mercado de trabalho ou qualquer acompanhamento ou qualquer curso para crescimento, para planejamento e para você cumprir seus objetivos de vida. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, o que nós estamos vendo hoje, nós vamos trabalhar com o que está no seu subconsciente. A maioria de vocês, quem já fez aqui algum curso de liderança? Alguém? Alguém já fez algum treinamento aqui de finanças? Algumas pessoas, ok. Quem já fez suas metas e objetivos esse ano na virada em janeiro? Quem fez suas metas e seus objetivos? Quem escreveu no papel? Ok, perfeito. Queridos, quando você coloca, ou você é orientado, ou você faz um curso, ou você passa por um coaching, muitas vezes você é orientado a fazer como no começo do ano, você traça seus objetivos, aonde você quer chegar. Eu acredito que você colocou objetivos financeiros. Depois disso vem o quê? As suas metas, que são as etapas que você vai cumprir uma a uma até chegar a esse objetivo. Faz sentido para você? O que nós vamos ver hoje é o que vem antes disso tudo. Por quê? Porque muitas pessoas, eu sei que aqui, nesse momento, tem pessoas me ouvindo, que tem muita energia, tem muita disposição, tem muita vontade de crescer, tem muita vontade de sair de um lugar e ir para outro muito maior. Mas você, às vezes, você se depara com muitas dificuldades interiores e muitas vezes você até alcança determinados lugares e quando passam-se algum tempo ou alguns anos, você observa que você está no mesmo lugar, que você não evoluiu. Você teve até uma sensação que cresceu, mas você voltou para o mesmo lugar. Eu estou com vontade de perguntar, mas eu não quero constranger ninguém, mas eu acredito que muitas pessoas já passaram por isso aqui. E sabe o que é isso? Crenças limitantes. Eu quero te dizer hoje, eu estou falando tudo isso para te convencer, que mesmo que você esteja muito bem orientado a traçar seus objetivos, a colocar suas metas muito bem definidas, você acompanha no papel, você é aquela pessoa que segue à risca, mas se você tiver crenças limitantes, você provavelmente não vai ter muito êxito, ou muitas vezes você vai voltar até para o lugar antigo onde você estava, até financeiramente. Muitas vezes você se pergunta, né? Poxa vida, eu estou ganhando 100 mil reais por ano. O que eu faço para ganhar 200 mil por ano? O que eu faço para ganhar R$500 mil por ano? É possível? Eu quero te dizer que é extremamente possível. Muito possível, e nós vamos ver que isso é possível hoje. Ok? Estou conseguindo deixar vocês curiosos? Sim ou não? Bacana. É isso que eu quero. Então, fale para a pessoa que está do seu lado. Crenças limitantes. Vamos derrubá-las. Antes de dar continuidade, eu vi que realmente tem muitos empreendedores. Mas isso aqui é importante que esteja bem resolvido dentro de você, para que você possa sair daqui hoje convencido a seguir um determinado caminho. Então eu quero mostrar ali naquela primeira imagem, que aparece ali a contramão, e quero te dizer o seguinte. Em primeiro lugar, se você pretende ser um empresário, um empreendedor, e a sua motivação é simplesmente pelo dinheiro, eu quero te dizer o seguinte, a tua motivação é equivocada. Se você quer se tornar um empreendedor, e a sua motivação é simplesmente pelo dinheiro, para ganhar dinheiro, eu quero te dizer que é uma motivação que ela não é sustentável. Você vai voltar pelo caminho. O empreendedor, eu espero estar aguçando isso dentro de você, ele tem que ter na mente, realmente, nós não podemos ser hipócritas. Se você abrir uma empresa, é porque você está pensando em ter um conforto maior. Se você abrir uma empresa pensando o seguinte, nossa, eu como funcionário, se eu fizer 100%, eu vou ganhar 100%. Se eu fizer 120, eu vou ganhar 100. Se eu fizer 150, eu vou ganhar 100. Mas se eu for dono do meu próprio negócio e através do que eu produzir, se eu fizer 120, eu vou ganhar 120. Se eu fizer 150, o bolo todo é meu, 150 é meu. Essa é a mente do empreendedor. Por quê? Porque aí você está buscando conforto,
Você tá buscando realmente uma pessoa que tem suas metas e seus objetivos. Agora, só pelo dinheiro, por favor, temos que deletar essa crença dentro de você e implantar algo muito maior. O empreendedor, ele pensa realmente em gerar valores para a sociedade. O empresário, ele se satisfaz quando ele tem colaboradores e pessoas que estão com ele que estão crescendo também. Por quê? Porque tem muitas famílias que dependem do salário que aquela pessoa que trabalha com você. E quando você vê todo mundo crescendo e que você vê que você está agregando valor a uma sociedade e a uma cidade, e tem empresas que mudam até a economia de determinadas cidades. Tem empresas que mudam a economia de um país. Isso é agregar valor. E é isso que deve mover o seu coração. Ok? Segundo, liberdade. Ah, pastor, eu quero ser empreendedor porque eu quero liberdade. Eu quero te dizer que também é uma motivação equivocada. Eu posso relacionar aqui vários argumentos para te dizer o seguinte. Eu, quando era funcionário, eu tinha mais liberdade do que eu tenho hoje. Muitas pessoas estão pensando que a tal da liberdade é você ficar gripado e você ter que ir lá para um posto de saúde para poder pegar um atestado, para poder provar para o seu patrão que você está gripado, que você não consegue trabalhar. Ai, meu Deus do céu, se eu fosse dono do meu negócio, eu só pegava um telefone e ligava para a secretária e falava, olha, eu estou gripado, toma conta aí da empresa. Isso é liberdade. Mas nós não podemos pegar isso ou alguns detalhes para dizer que uma pessoa tem liberdade porque é empreendedor. Meus queridos, quando eu era funcionário, a empresa fechava e não tinha mais preocupação nenhuma. Bye, bye. Agora, o dono, ele está preocupado o quê? Com a empresa, com o seu patrimônio, com o seu estoque, com os impostos, com as ações judiciais que ele recebe dos funcionários que querem botar ele na justiça. Aí eu te pergunto, isso é liberdade? Então, se você quer ser empreendedor porque você pensa que você terá liberdade, temos que mudar isso aí dentro de você, temos que virar essa chave, ok? Vamos preparar o coração para a gente começar a aprender a ganhar dinheiro. Agora, o terceiro desenho ali, a terceira imagem, ela está falando ali trabalho feliz. Eu quero passar um fato para vocês. Eu já comentei isso aqui no Global Business uma vez. Isso aqui é um fato que eu quero te dizer. Se você quer um dia ser rico, se você quer ser milionário, você nunca será sendo empregado, sendo funcionário. Ok? Isso é uma verdade. Se você sair daqui convencido que você quer ser milionário, que você quer ser rico, funcionário você nunca vai ser. Como funcionário você não vai conseguir. A não ser que você ganhe na loteria ou você receba uma herança. Ok. Mas eu preferi que você se tornasse rico traçando todos os caminhos, subindo todos os degraus. Então, isso é um fato. Eu espero te animar com isso. Olha, eu tenho vontade de ser rico, eu quero entender esse negócio. Eu quero ser milionário. Qual que é o caminho? O que eu faço? Como funcionário? Não. Então, seja um empreendedor. Ok? Vocês estão notando que eu estou mordendo e assoprando, né? Falo uma hora eu falo bem, outra hora eu quero desanimo, outra hora eu quero animar você. Coloca o próximo slide, por favor. Toda vez que eu falar a palavra gatilho, você anota. Porque eu estou falando do primeiro gatilho da riqueza. E eu vou entrar no primeiro gatilho agora. Então anota aí no seu papel, anota no seu bloco de notas, porque depois eu quero te dar uma orientação o que você vai fazer com esse gatilho. Eu aqui vou ensinar o caminho, mas você não vai sair daqui rico, você não vai sair daqui milionário. Você vai ter que fazer muita coisa que eu vou orientar vocês. Tem um caminho longo por aí, tá? E não tenha pressa de ficar rico não, porque você não fica rico com pressa. Ok? Então, primeiro gatilho. Eu fiz aí em forma de uma analogia, eu fiz em forma de um desenho, porque eu tenho certeza que você jamais vai esquecer esse gatilho. Do jeito que eu fiz aqui o desenhozinho. Esse gatilho chama-se gatilho do aprendizado e da execução. Mas eu fiz esse barco com um remo, porque você jamais vai esquecer o que eu vou falar para você. Esse gatilho vai ficar marcado dentro da tua cabeça. Você dá para o resto da vida. Se você quiser ser rico, ser milionário, você vai lembrar desse gatilho aqui e você não vai largar a mão dele. Ok? Vamos lá. O que quer dizer esse gatilho do aprendizado e da execução? Imagina que, é o seguinte, e tem muita gente fora do barco, tá? Eu vou fazer um exemplo, essa minha analogia é como se você estivesse dentro do barco.
Eu vou provar que tem muita gente fora do barco. Mas vamos lá. Quem está dentro do barco aqui agora? Quem está dentro do barco? Ok, legal. É o seguinte, se você pegar esse remo, que é o remo do aprendizado, e se você remar somente de um lado, o que vai acontecer com o seu barco? Hã? Exatamente. Muitas pessoas estão até hoje no aprendizado. Cuidado. Cuidado com algo, um fator chamado medo. Cuidado com o medo de empreender, o medo de arriscar. Quem tem mente milionária, a mente do rico não tem medo. O rico e o milionário não têm medo. Isso não faz parte do dicionário de um rico e de um milionário. Eles têm precaução. Medo, não. Por isso que você vai encontrar um lojista, um empresário que continua com uma loja até hoje. Por quê? Ele está usando apenas o remo do aprendizado. Passam-se os anos e ele está dando volta, patinando, enquanto outras empresas, dentro do mesmo segmento, dentro do mesmo ramo, estão abrindo várias lojas dentro da cidade e estão se espalhando pelo Brasil. Alguns estão virando franquia e você, naquele mesmo segmento, você não sabe o que aconteceu com você. Por quê? Porque ficou dentro do mesmo remo, dentro do aprendizado a vida inteira. O que nós precisamos ter na mão também é o remo da execução. Preste atenção. Tem 2 remos aí nesse barco? Quantos remos tem? Eu quero dizer para vocês, só basta a mesma ferramenta. O mesmo remo, a mesma ferramenta você pode mudar de rotina. Se eu pegar esse mesmo remo e se eu remar assim, como é que vai ser agora a minha jornada? Eu saio de um lugar e vou para outro. Quantas pessoas hoje têm esse sentimento que estão patinando? Quantas pessoas hoje estão passando os anos e ela tem a sensação que ela não saiu do lugar? Quantos empresários hoje, eles ficam se perguntando, por que eu não abri a loja ano passado? Por que eu não abri a segunda loja já há 2 anos atrás? Por que eu estou esperando a crise passar? Exatamente isso. A mesma ferramenta, o mesmo remo, você pode mudar de direção. E é a partir daí que você começa a dar direção. É aí que eu começo a lembrar você. Quem tem metas e objetivos, quem tem seus objetivos, começa a sair do lugar. Por quê? Porque ele usa o remo de um lado só. Aliás, ele usa o remo exatamente dos 2 lados. O que eu quero te dizer com isso? Diga crenças limitantes. Diga medo de empreender. Lembre-se, a palavra medo não faz parte do dicionário de um empreendedor. Você que é empresário, não pode ter medo. Medo é totalmente contrário da fé. O medo, ele vence a sua força de vontade. O medo elimina a sua energia. O medo elimina a sua visão. O medo elimina a sua disposição. Você pode ter realmente precaução, e deve ter. Mas o empreendedor, verdadeiramente, aquele que quer mudar de um lugar para o outro, ele não pode ter medo. Ok? Próximo slide. Ok. Chegou na hora. Rubens está aí? Beleza. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Eu quero começar agora a entrar em outro gatilho. Qual foi o primeiro gatilho que nós vimos? Ok. Agora eu quero entrar num outro gatilho, mas primeiro eu quero fazer com vocês uma pequena dinâmica. É o seguinte, é bem fácil. Eu vou fazer umas perguntas, e se essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta, e se essa pergunta ela for relacionada a você, se você se identificar com essa pergunta, você vai dizer com bastante energia, ok? Por exemplo, eu posso perguntar aqui, com o som, depois que vai ter o som ali, porque você vai ter que também dar energia nesse negócio, né? Se eu perguntar aqui assim, quem que é o responsável pela sua aparência? Aí você vai dizer, eu, né? E se você é uma pessoa que cuida mesmo da aparência, se você gosta de cuidar da sua aparência, aí você vai dizer realmente assim, eu, com bastante ênfase, ok? Agora você não vai mentir, se essa pergunta não se relacionar a você, você vai ficar quietinho, combinado? Quem aqui gosta de cuidar da sua aparência? Eu imagino que muita gente hoje já cuidou da aparência, já penteou o cabelo,
Nem todos, né? Seu Juscelino, por exemplo, é aqui, ó, não penteou o cabelo hoje, né, seu Jus? Vamos lá? Então vamos lá, hein? Ó, energia, tá bom? Vamos sacudir. É isso aí. A dinâmica do autorreconhecimento. Eu quero que você se reconheça nessas perguntas. E eu quero que você fale com muita ênfase. Ok? Quem aqui é o responsável pela qualidade da comida da sua casa? Quem aqui é responsável pela qualidade do seu trabalho? Quem aqui é responsável pelo saldo da sua conta bancária? Quem aqui é responsável pelo seu casamento com a sua esposa? Quem aqui é responsável pelo casamento com o seu marido? Uma pegadinha. Continua. Quem aqui é responsável pelo crescimento da sua empresa? Quem é responsável pela multiplicação dos seus bens? Continua. Bom, hoje é dia 1º de julho, né? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui, esse ano, já leu 3 livros relacionados à sua área? Por que diminuiu tanto? Peraí, para não constranger vocês. Se eu pedisse para ele continuar, mas ele vai ficar quietinho ali, e eu perguntasse, por exemplo, quem fez 3 cursos esse ano relacionados à sua área de trabalho? Quem levantaria a mão? Meu Deus, mas tinha tanta gente levantando a mão? Vamos lá, vamos ver se eu não vou constranger vocês. Vou fazer uma pergunta mais fácil, tá? YouTube, por exemplo. YouTube é fácil. Todo mundo conhece o YouTube aqui, né? Você pode assistir o YouTube pela sua casa, ou dar pausa, continuar vendo depois. Não é isso mesmo? Faz sentido? Então, ok. Vamos lá. Semana passada, que hoje é segunda-feira, vou dar uma chance para vocês. Semana passada, quem assistiu 3 vídeos no YouTube relacionados à sua área de trabalho? Mas, gente, diminuiu demais. Obrigado, Rubens. Acabou a energia. Meus queridos, eu quero falar algo muito sério para vocês. Um rico e um milionário, ele investe. A maior fonte é você. Nós tivemos aqui aquela ênfase, por quê? Porque você se sentiu responsável por coisas maravilhosas. Você se sentiu responsável pela sua conta bancária. Você disse que você é responsável pela qualidade do alimento da sua casa. Você disse que você é responsável pelo crescimento da sua empresa. Mas por que agimos? Eu não estou dizendo que você é irresponsável. Mas por que agimos com tanta irresponsabilidade? Quando nós não investimos exatamente na fonte, que é você. Eu vou te dizer, daqui para frente, se você estiver convencido disso, você pode ver que todo rico e todo milionário, ele vive investindo nele, na busca de conhecimento. Por quê? Porque você amplia o teu radar. Você passa a estar à frente dos outros. E quando você tem um radar ampliado, você enxerga as oportunidades antes das outras pessoas. É inadmissível se você trabalha com vendas, se você é vendedor, se você não lê livros de técnicas de vendas. Se você passou esse ano inteiro, estamos em julho, e você não leu 3 livros como vendedor. Programação neurolinguística é uma ciência conhecida, é uma ciência fantástica que todo empresário, todo profissional, todo líder deveria conhecer. PNL. Alguém sabe o que é PNL? Levante a mão. Poucas pessoas. Programação neurolinguística. Todo empreendedor, ele tem que conhecer, ele tem que estudar PNL. Por quê?
Porque você começa a entender o comportamento das pessoas. Você sabe como lidar com um funcionário. Você sabe como abordar um cliente. Porque se você entende essa ciência. E existe vários estudos na internet, gente boa, livros. Você pode baixar livro de graça para entender essa linguagem, para entender essa ciência. Anote aí, programação neurolinguística, todo mundo... Olha, gente, programação neurolinguística salva até casamento. Verdade? A Zene se entregou aí, né, Zene? Eu quis fazer essa dinâmica para que a gente começasse a olhar para dentro. Porque você está começando a perceber que eu tenho falado coisas óbvias. Eu não estou trazendo nenhuma fórmula mirabolante, e não vou trazer. Mas são coisas tão óbvias que estão à nossa frente, que os grandes líderes, os grandes empresários, e aquelas pessoas que são ricas hoje, que são milionários, eles pensam assim. Para você entender a mente de um rico, a mente de um milionário, você precisa conhecê-los. Você precisa conviver com eles. E você precisa entender que eles pensam de forma diferente. E eu quero dizer para vocês hoje, sai daqui convencido. Se você, não, a partir de hoje, não adotar um outro tipo de postura, você se programar realmente e você criar algo dentro de você, esse compromisso de realmente investir no que você faz ou no que você quer fazer, eu te garanto que você está no caminho para se tornar rico e milionário. Mas pelo contrário, eu vou talvez me encontrar com você daqui a alguns anos, talvez você esteja exatamente no mesmo lugar. Ok? Para isso, por causa dessa dinâmica, eu quero entrar no segundo assunto, no segundo gatilho, chamado gatilho da autorresponsabilidade. Anota aí. O gatilho da autorresponsabilidade, eu quero te dizer e explicar o seguinte. Meus queridos, você tem que hoje reconhecer que você é exatamente o responsável por ter chegado até aqui. Você é exatamente responsável pela sua situação financeira hoje. Você é o responsável pela sua conta bancária hoje. Você é o responsável por ter apenas uma loja. Você é o responsável por ter 3 filiais. Você é o responsável pelo seu peso. Vamos assumir as responsabilidades? O que eu falei para vocês no começo, o invisível, que as pessoas às vezes não veem, é que tem influenciado você. O gatilho da autorresponsabilidade, ele é exatamente você se despir de todas as máscaras que você tem e você reconhecer os seus erros, deixar de botar a culpa no governo, na crise, na educação que você recebeu dos seus pais. Temos que parar de terceirizar. O ser humano, ele é especialista em terceirizar a culpa. Ah, mas eu fui fiador, um avalista, agora eu estou complicado porque meu nome... Você foi o responsável por isso. Você assinou o papel. Você não soube dizer não. Você no passado gastou mais do que devia. Você no passado desviou o dinheiro da sua empresa. Você desviou o seu capital de giro. Você misturou salário com o dinheiro da empresa. Você é o responsável pelo que você está vivendo hoje. Quando uma pessoa, ela começa a entrar exatamente no ponto de partida para ser curada de depressão, é quando ela reconhece que ela está doente. Eu já passei por isso.
Já tive depressão na década de 90. 5 anos negando. 5 anos sofrendo. No dia que eu admiti e que eu falei, opa, eu estou doente. Eu preciso de ajuda. Eu zerei. Ali começou a minha cura. Um dependente químico, um alcoólatra, quando você vê um AA, quando eles fazem aquela reunião, todos eles admitem, estou há tanto tempo sem dar o primeiro gole. Um alcoólatra, ele só começa o período de cura quando ele passa por esse gatilho da autorresponsabilidade. É que ele admite, eu estou doente. Eu bebi demais, agora eu sou viciado, eu estou dependendo, eu estou destruindo a minha vida e a vida da minha família. Eu admito, eu estou doente. Isso chama-se autorresponsabilidade. Eu quero te dizer, isso é muito importante que eu vou te falar agora. Se você tem no seu coração realmente a vontade de ser rico, de ser milionário, ou ter uma condição muito maior do que você tem hoje, você tem que passar por esse gatilho. O gatilho da autorresponsabilidade. Você tem que realmente colocar tudo num papel. Assumir todas as suas culpas que você fez de errado. Se você tiver até que perdoar algumas pessoas, porque você pode falar, mas eu vim de uma família muito pobre, e eu não tive educação financeira e tal. Isso aí também é desculpa, gente. Isso aí você agora tem um reconhecimento, você pode mudar. Gente, o 8º homem mais rico do Brasil, ele era dono de uma padaria. É lá do Ceará. Abílio Diniz. E quantos que vieram de baixo? Por quê? Eles assumiram a responsabilidade. Zeraram. Eu falei de 2 gatilhos. Eu falei desse gatilho da autorresponsabilidade e falei qual foi o primeiro? Quando sair daqui, você tem uma lição de casa. Se você realmente se você estiver confiando no que eu estou te falando, eu me preparei muito para te falar isso. Se você estiver confiando no que eu estou falando, você vai buscar depois um tempo sozinho, sem celular, sem o barulho do zap zap, sozinho, no mínimo meia hora. Pode ser dentro do seu quarto, dentro do cemitério. Cemitério é um lugar maravilhoso de se meditar. É silencioso e defunto não incomoda. Uma biblioteca. Por no mínimo meia hora. Pega um papel. Assuma todas as suas responsabilidades. Analise tudo que você está passando e põe no papel. Não minta para você mesmo. Ali é só você. Se tiver que borrar de lágrimas, borra de lágrimas, mas você vai escrever tudo. Todas as causas. Assumir todas as suas responsabilidades. Por que você chegou até aqui com essa condição? Você de repente pode estar satisfeito com a sua condição, mas eu te digo, você ainda poderia estar melhor. Não existe limites. Faça isso. Coloque tudo num papel e tire as máscaras. Porque você começa daqui em diante um novo ciclo de tua vida. E eu vou te dizer, não tem peso, não tem mais culpa, sabe? Você tirou as suas máscaras e agora você pode caminhar. Realmente, se você quiser ser rico, milionário, mudar sua condição, assuma o que você fez. Vamos parar de botar culpa. Ok? Se tem gente que fica rico aqui no Brasil com esses impostos, com esse governo, com tudo, a corrupção, tem gente que fica rico em outro país também. Ok? O chinês está ficando rico, tem muito rico também. O Brasil é uma fábrica de milionários hoje. Ok? Bati muito forte, gente? Não, né? Então nós vimos 2 gatilhos. Agora, eu quero fazer uma nova dinâmica com você. Só que essa é muito mais calma. Eu vou falar para vocês, eu vou preparar vocês. Isso aqui não é hipnose, o que eu vou fazer não é hipnose. É apenas uma técnica de relaxamento, porque eu preciso entrar em conexão com vocês. Eu preciso da confiança de vocês. Eu preciso que vocês coloquem as mãos sobre as pernas, fique ereto sobre a cadeira, esqueça celular.
Esqueça tudo. Essa dinâmica, daqui a pouco eu vou pedir para você fechar os olhos. Enquanto eu vou falando com você, enquanto eu vou te orientando, vai procurando colocar em prática o que eu vou te pedindo. Mais uma vez falo, eu não sei lidar com hipnose, ok? Mas eu quero acessar com você alguns gatilhos, alguns arquivos no seu subconsciente, e isso vai nos ajudar agora a segunda etapa da palestra. Ok? Então, por favor, feche os seus olhos. Fique bem relaxado. Eu quero pedir que você respire fundo. Eu tenho um relógio, o meu relógio agora ele me lembra de respirar durante o dia, isso é maravilhoso. Respire fundo e solte a sua respiração. Só ouvindo a minha voz, procure também ouvir a sua respiração. Porque se você começar a ouvir a sua respiração, automaticamente você está concentrado nela. Esqueça os problemas que ficaram lá fora. Você não vai poder resolver nada agora. Se desliga se você está com fome. Respira. Olha como é maravilhosa essa concentração. Solta a sua respiração devagar. Se concentre. Eu já percebo que tem pessoas já que têm facilidade de se concentrar. Que maravilha. Eu quero te fazer agora a primeira pergunta. Você vai responder apenas para si mesmo. Mas depois nós vamos conversar aqui sobre algumas respostas prováveis. Mas você vai responder apenas para você. Seja o mais sincero possível. Primeira pergunta. Continue respirando profundamente. Você acha que na sua vida as coisas acontecem ou você cria a sua própria vida? Você acha que na sua vida as coisas acontecem ou é você que cria as situações na sua vida? Pense na sua resposta. Continue respirando. Eu te farei a segunda pergunta. Essa é para acessar dentro de você alguns gatilhos no seu subconsciente. Você guarda recursos para os dias difíceis ou você guarda recursos para oportunidades? Talvez eu esteja perguntando e você seja uma pessoa que não guarda dinheiro. O senhor está fazendo uma pergunta, mas eu não guardo. Ok. Se você começasse a guardar agora, você guardaria dinheiro para os dias difíceis ou a sua motivação é guardar dinheiro para as oportunidades? Continue respirando. Depois você vai perceber que essas perguntas as suas respostas fazem muito sentido. Você acha que consegue multiplicar por 10? Terceira pergunta. Olha que interessante. Você acha que você consegue multiplicar por 10 os seus rendimentos dentro dos próximos 24 meses? Isso é possível para você hoje? Você consegue multiplicar por 10 os seus ganhos dentro dos próximos 24 meses? Você acredita nisso? Ou você acha hoje isso impossível? Pela situação que você está. Eu faço a pergunta para o empreendedor. Você acha que você consegue aumentar o faturamento da sua empresa por 10 nos próximos 2 anos? Quarta pergunta. Você foi criado ouvindo que só através dos estudos você terá sucesso na vida? Como foi sua criação? O que seus pais, os seus tios, seus avós e os seus parentes falavam para você? Quando você, desde criança, você foi criado ouvindo que só através dos estudos você terá sucesso na vida? Continue respirando. Eu vou te fazer agora a quinta e última pergunta. Você se sente inferiorizado perto de um milionário? Você se sente
inferiorizado perto de um milionário? Pode abrir seus olhos. Tem gente que quase dormiu, hein? Meus queridos, alguns gatilhos que têm que ser mudados dentro do seu subconsciente. Exatamente da forma como eu falei. Você hoje é o reflexo dos 95% de que está dentro do seu subconsciente. Eu quero agora compreender juntamente com você qual é o modelo de dinheiro que você tem. Por isso que eu fiz essas perguntas. Pois você vai começar a entender, você mesmo, qual é o modelo de dinheiro que está dentro de você. Porque é o modelo de dinheiro seu que determina o quanto você vai ter. Uma pessoa se torna rica ou milionária quando ele tem um determinado modelo de dinheiro. Ele tem uma determinada relação com o dinheiro. E quando eu fiz essa pergunta aqui para vocês, se você acha que na sua vida as coisas acontecem ou você cria as próprias oportunidades, eu quero te dizer que o empreendedor, ele cria as suas próprias oportunidades. Se você tem essa crença dentro de você que as coisas acontecem na sua vida, eu quero te dar esse sinal de alerta agora. Acender uma luz amarela dentro de você. E dizer o seguinte, que você tem que mudar essa programação que está dentro da tua cabeça. Pois a mente de um rico, a mente de um milionário, a mente de um empreendedor, ele cria as próprias oportunidades. Não, as coisas não acontecem na sua vida. É você que toma conta do barco. É você que está dentro do barco. Pois na hora que eu fiz a dinâmica, que eu comecei a falar sobre o remo, muitas pessoas estavam fora do barco. Porque vocês viram como caiu a quantidade de pessoas que estão investindo? Pessoas que estão fora do barco. Eu quero te dizer, se você quer ter o remo na mão, você tem que começar a executar. Você tem que começar a criar as oportunidades. Você tem que pegar o remo e exatamente remar nas duas direções. Porque você vai começar a sair do lugar. Ok? Isto é uma crença limitante. No começo, nós falamos crenças limitantes. Esta é uma crença limitante. Se você pensa assim, temos que mudar essa chave. Quando eu fiz a segunda pergunta, eu perguntei se você guarda dinheiro e tem pessoas que não guardam. Eu não vou constranger ninguém aqui agora, não vou perguntar isso. Quem está guardando dinheiro? Porque eu sei que geralmente pessoas não guardam dinheiro. As estatísticas mostram que mais de 60% dos brasileiros têm algum tipo de dívida. Acabou de mostrar no Jornal da Bandeirantes, agora quando eu estava vindo para cá, que de cada 4 brasileiros, 1 brasileiro tem dificuldade de dormir por causa das dívidas. Tem problema com sono. Então tem muita gente que não está guardando dinheiro. Tem muita gente que não se organizou. E eu vou te dizer, como você vai se tornar rico ou milionário se você não tem dinheiro para investir? E outra coisa, eu fui criado dessa forma. Eu fui criado, quando eu rompi, eu falei, agora eu vou guardar dinheiro. Eu vou guardar dinheiro. Aí eu comecei uma determinada época guardando dinheiro. Mas só que eu guardava dinheiro, sabe para quê? Para os momentos difíceis. E sabe o que eu estou chamando para a minha vida? Momentos difíceis. Por quê? Porque, meus queridos, a Bíblia, ela fala que tudo conspira a favor daqueles que amam ao Senhor. Se você lê os livros de autoajuda, ele vai dizer que o universo conspira ao seu favor. É a mesma coisa. Quem que é dono do universo? Pelo menos eu creio assim. Então, se você vê que o universo, ouvir e ver num livro que o universo conspira a seu favor, é isso mesmo, tem razão, está certo. Agora, é o que você emana, é o que você demonstra para o invisível. Lembra que eu falei para vocês que vocês são reflexo do invisível e não do visível? Aquela árvore é daquele jeito por causa das raízes. E você é o que você é hoje por causa das suas raízes. Então, tem muitas pessoas, eu quero te dizer, se você guarda dinheiro pensando nos dias difíceis, deleta isso. O milionário, o rico,
O empreendedor, ele guarda dinheiro para as oportunidades. É diferente, o modelo só vai virar uma pequena chave. Se você está guardando dinheiro para os dias difíceis, você vai chamar dias difíceis para a sua vida, e é o que eu chamava. Aí o que acontecia? Via o dia difícil e levava meu dinheiro. O que eu guardei. Agora, se você guarda dinheiro para as oportunidades, você está ampliando o seu radar. Quer ver um exemplo muito fácil, que vocês vão concordar comigo? Olha só como funciona a nossa cabeça. Isso aqui é ciência, gente. Quando a minha esposa ficou grávida dos meus 2 filhos, parecia que todas as mulheres do mundo ficaram grávidas. Porque para onde que eu olhava, eu via uma mulher grávida. Por quê? Porque a minha cabeça, ela estava voltada à gravidez. E aí, o que meu radar captava? Mulheres grávidas. Homem, eu acredito que já passou por isso quando vai trocar de carro. Né? Quando você vai trocar de carro, você começa a pensar naquele carro. Aí você começa a pensar na cor do carro. Aí você pesquisa na internet. Aí você vai ver preço. Aí você passa na concessionária e fica lá agitado. Né? Eu compro, não compro, faço ou não faço. O que acontece? Toda rua que você entra, parece que você vê o tremendo do carro lá. Não é verdade? Não é assim que funciona? A nossa mente é assim. Porque o teu cérebro começa a captar. Você amplia o teu radar. Então, se você guarda dinheiro para a oportunidade, escuta bem você que é empresário. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o exemplo daquele camarada lá, que ele tinha um restaurante, e o restaurante dele começou a bombar, a comida era boa, começou a ter clientela, aquele boca a boca começou a funcionar, o restaurante dele, ele ampliou, ele melhorou, estava lá, e aí muita gente, ele falou, meu Deus, eu preciso aumentar o restaurante ainda. E aí ele estava limitado, mas ele guardava dinheiro. Aí o que aconteceu? O radar dele? O vizinho resolveu vender lá o terreno ou a casa do lado. Ele tinha lá, o cara pediu 300 mil, ele tinha 50 mil. O que ele fez? Foi lá, é oportunidade. Falou, ó, tenho 50 para você segurar o terreno aqui para mim, a casa aqui para mim. Agora a gente vai ver como eu pago o resto para você. O que aconteceu? Oportunidade. Você tem que guardar dinheiro para oportunidade. Você tem que guardar dinheiro porque vai aparecer um terreno barato. Você tem que guardar dinheiro porque vai aparecer uma casa barata para você revender. Você tem que guardar dinheiro porque às vezes aparece o carro de alguém que está muito abaixo do preço, você compra e depois você revende. Você tem que guardar dinheiro para as oportunidades, para crescer a tua empresa. É para isso. E não para os momentos difíceis. Porque senão você vai chamar momentos difíceis para a sua vida. O milionário pensa assim. O rico pensa desse jeito. Ok, gente? Olha aqui. Tem gente concordando, hein? Legal. Está aprendendo. Pega tudo aí. Como é o nome dele? Enzo? Aí, já tem grupo Enzo. Olha aí. Rapaz. Ó, eu fiz a pergunta aqui. Você acha que você consegue multiplicar por 10 os seus rendimentos dentro dos próximos 2 anos? Essa pergunta eu acho que intrigou muita gente. Eu acho que muita gente acha que não é possível. Eu quero dizer a você que é. Eu tenho certeza. Porque tem que mudar a chave dentro de você. O horário, né? Ah, que pena, tenho tanta coisa para falar. Tem que mudar uma chave. Quando eu comecei, eu quero recomendar isso aqui para vocês. Ó, muitos detalhes do que eu estou falando eu tirei desse livro. Quem conhece esse livro, Os Segredos da Mente Milionária? Eu já li esse livro 5 vezes e tenho que ler mais. Eu resolvi, eu vou falar isso, gente, não é para me enaltecer, tá? Eu quero que isso glorifique o nome de Deus. Eu li esse livro 5 vezes, preciso ler mais. Eu li pela primeira vez em 2012. Eu decidi viver isso aqui. Eu resolvi colocar em prática tudo isso aqui. Tem lugares aqui que eu sei a página de cor. Porque eu resolvi botar em prática. De 2012 a 2019, eu consegui multiplicar por 100 o que eu ganhava. Eu consegui multiplicar 100 vezes mais do que eu tinha. Não que eu estou ganhando 100 vezes mais. Mas o que eu tinha, eu consegui multiplicar por 100. Hoje eu analiso. Eu tenho 100 vezes mais do que eu tinha em 2012. Eu quero te dizer que é possível. É possível. Você tem que virar a chave. Você tem que crer em você.
Você tem que investir em você. Você tem que mexer nesses gatilhos que limitam você. Você tem que ir na raiz do problema e deletar aquelas informações que limitam você hoje. Porque eu tenho certeza que tem muita gente aqui que não acredita que a sua empresa pode ser 10 vezes maior. Tem pessoas que não acreditam que pode abrir 10 lojas. Quem tem ótica aqui? Vocês podem ter 10 lojas. Às vezes pode estar num momento que talvez decida não. Mas se eles decidirem, pode. Existem meios para isso. E cada vez mais, com a chegada da tecnologia, está cada vez mais fácil. Eu estava ouvindo um podcast de um menino chamado Kaiser, né? Kaiser é o nome dele ou o sobrenome? Ele tem 29 anos hoje. Aos 17 anos ele tinha o primeiro milhão. Aos 17 anos tinha 1 milhão. Aí ele não soube lidar com o dinheiro, ele torrou tudo, quebrou. Mas como ele conhece o caminho, ele tem a mente milionária. Ele tem mente de rico, ele pensa como rico. Hoje eu estava ouvindo o podcast dele, por esses dias, hoje não, por esses dias, e o projeto dele é ganhar R$1 milhão por mês. E ele está perto. Gente, é possível. Você pode ganhar daqui a 2 anos, você fazer um projeto como esse, 10 vezes mais do que você ganha hoje. Você pode abrir 10 lojas, nem que se não for em Campo Grande, vai ser no interior do estado, pode ser no Brasil, virar franquia. Você pode aumentar o faturamento da tua empresa por 10 em 2 anos. Isto é possível, mas você tem que viver os princípios. Tem que pensar como rico. Porque aqui, ó, infelizmente, eu fiz esse teste aqui, a maioria ficou reprovado quando eu fiz aquela... E aí, o investimento? Agora, a quarta pergunta. Você foi criado ouvindo que através dos estudos você terá sucesso na vida? Quem foi criado assim, dessa forma? Quem foi? Pois é, isso é uma grande mentira. Olha o que deviam ter falado para a gente desde pequenininho. Os estudos são uma ferramenta para você ser rico e milionário. Agora, o que disseram para mim quando eu era criança pequena lá em Barbacena? Que eu tinha que estudar. Se você estudar, você vai ser rico, você vai ser bem-sucedido na vida. Não é. Gente, quanto estão pagando hoje? Se você vê os universitários, saem ali da faculdade. Eu sou formado em administração de empresas. Eu sou formado em fisioterapia. Quanto é que estão oferecendo no mercado? Nem R$2.000. Como é que a pessoa vai ficar rica desse jeito? Exato. Estude para ter um bom emprego. Eu fui criado para ter a carteira assinada desde pequeno e ter um emprego só, pastor Miro. O resto da vida. Olha que absurdo. Era bonito a pessoa, você é estável, você começou no emprego e você foi até sua aposentadoria. Isso é um absurdo que criaram a gente desse jeito. Botaram isso na minha cabeça, acabaram comigo quase, gente. Rapaz, para destruir um negócio desse na cabeça. Os estudos são ferramenta. Por isso que eu incentivei vocês a estudarem, a se ampliarem, mas o estudo não é garantia. Isso é uma grande mentira. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Preste atenção, gente. Tem tanta coisa na cabeça de vocês, que se vocês hoje fizerem lá no papel, começar a fazer aquela dinâmica que eu falei, vocês sozinhos, vocês vão descobrir tanta coisa que está na cabeça de vocês que não faz mais sentido hoje. Vou contar uma historinha breve. Eu estou indo para o final. Vou contar uma historinha breve para vocês. Isso tem nos livros, tá? Tem em vários livros. Eu acho que isso deve ter ocorrido. Mas aquela festa que tem nos Estados Unidos, que é a de ação de graças, que o pessoal faz o peru, né? Chama a família. Então, a esposa lá fez aquele peru maravilhoso, né? Aí o marido perguntou assim para ela, por que você corta as pontas do peru? Aí ela falou, não, é porque minha mãe me ensinou assim a receita. Aí naquele dia, era dia de ação de graças, a sogra foi lá comer com eles à noite, né? Aí quando chegou lá, ele perguntou para ela, e aí, mas por que a senhora corta as pontas do peru para fazer essa receita? Aí ela falou assim, não, é a minha mãe que me ensinou assim. Aí eles ficaram curiosos, aí ficou aquele bate-papo na roda, né? Aquela roda da mesa lá, mas por que será? Aí eles resolveram ligar para a avó. A menina que fez o peru resolveu ligar para a avó, né? Aí estava a longa distância, tal, ligou para a avó. Ô vó, nós estamos aqui fazendo o peru, tal, que a senhora ensinou para mim e para minha mãe. Por que a senhora cortava as 2 pontas do peru? Aí ela falou, não, minha filha, é porque não cabia na minha panela. Crenças limitantes. 2 gerações
agindo do mesmo modo, sem saber por quê. Eu quero te dizer quantas coisas vocês estão fazendo até hoje no automático, por crenças limitantes, sem saber por quê. Por isso que eu falei aqui no começo. Muitas vezes você tem aquela energia, aquela determinação, você fala, não, eu quero crescer. Você faz metas e objetivos e você vai, mas quando você daqui a um tempo você está no mesmo lugar de novo. Você tem aquela sensação que você patinou. Mas o problema não é com você, meu querido. Você não tem nada de errado com você, você está cheio de boa vontade. Eu quero te dizer que são crenças limitantes o que tem na nossa cabeça. Eu estou fazendo essas perguntas aqui, ó, essas perguntas tão simples, eu estou mexendo com vocês. Eu fiz aqui a outra pergunta. A quinta, né? Você foi criado, tal. A quinta pergunta eu coloquei aqui. Você se sente inferiorizado perto de um milionário? Olha que pergunta absurda que eu fiz. Mas ela tem todo sentido. Tem pessoas que se sentem inferiorizadas perto de um milionário. Por quê? Sabe o que falaram para mim? Que rico, desde pequeno, que rico não entra no céu. Até aqui na Bíblia, o pessoal deturpa quando Jesus falou sobre o rico. Deturpa. Má interpretação do texto. O que você ouviu falar? Rico fica cada vez mais rico e pobre? Tem alguma coisa de errado nisso? Não, é verdade. Porque o rico pensa como rico, ele tem mente de milionário, ele fica cada vez mais rico. E o pobre fica cada vez mais pobre. Por quê? Porque pensa como pobre, está certo. Mas só que eles colocam isso na nossa cabeça de uma forma inflamada. Vem com duplo sentido. Vem querendo dizer que o rico massacra o pobre. E não é isso não. O rico está talvez cada vez mais rico mesmo, porque ele sabe usar o dinheiro, ele tem mente de rico. E você vai ter mente de rico também. Vai sair dessa condição. E é por isso, são crenças limitantes que colocaram na nossa cabeça. O que falaram para você, que eu já ouvi, dinheiro, meu filho, você pensa que dinheiro nasce em árvore? Olha só. Falam que você tem que dar muito duro para ganhar dinheiro. Oh, mas, gente, é maravilhoso dar duro, é maravilhoso trabalhar. E o resultado vem o dinheiro. Mas essa mensagem vem inflamada. E eu quero falar para vocês uma coisa. Essas crenças limitantes que botaram na nossa cabeça é que limitam você hoje em relação ao dinheiro. Tem gente que acha que o dinheiro é sujo. Ah, o dinheiro é sujo, é um mal. E não sei o quê. O dinheiro só é sujo porque passa de mão em mão, mas não existe sujeira no dinheiro. Se você é honesto, se você é trabalhador, se você faz as coisas certas, onde que tem sujeira nisso? Dinheiro não é sujo, não. Quer ver, o povo mais generoso que eu conheço é rico. Só que ele não vive dizendo, que vive dando não sei o quê. E eu provo para vocês que rico é o povo mais generoso que existe. E sabe por quê? Eu não quero dizer assim, porque todo rico é bonzinho. Sabe por quê? Porque ele entende um princípio. O rico, ele entende a lei da semeadura. Vocês viram o que eu falei agora aqui para vocês, o começo falando sobre sementes? O rico sabe o valor de uma semente. O rico sabe o valor da semeadura. Mas só que o rico, ele investe em solo fértil. Eu, infelizmente, gente, se eu vejo uma pessoa que é dependente químico e me pede dinheiro, eu não dou. A minha semente não vai prosperar. Eu sei que ele vai pegar o dinheiro e ele vai consumir droga de novo. Eu não dou. De repente eu estou escandalizando alguém, mas eu não dou. É o meu princípio. Se bater na minha casa um dependente químico, pedir comida, eu dou. Comida eu dou. Para comer na hora. Porque tem uns que são tão sem vergonha que vem lá pedir um saco de feijão fechado, um saco de arroz, um pacote de biscoito. Por quê? Porque ele quer trocar no bar. Ele vende aquilo. Então, o rico, ele entende a lei da semeadura. Ele investe em solo fértil. Então, vamos tirar da nossa cabeça que rico não tem valor, que rico não presta. Por quê? Porque foram colocado isso. Isso é coisa de... Não vou falar em política agora. Deixa para lá. Essa não é a causa. Gente, eu estou falando isso porque se você quer ser rico ou quer ser milionário, primeiro, você tem que ler a respeito e você tem que conviver com os ricos. É comprovado, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, você tem que conhecer rico, conviver com rico sim, apertar a mão de rico sim, e na hora que você conversar com ele, falar, como é que você pensa? Suga tudo do cara.
suga. Eu também não quero te escandalizar. É porque nós começamos a pensar grande. Eu nem ia falar isso aqui. Mas o Renan, esse ano, ele investiu R$50 mil em desenvolvimento pessoal. E desse dinheiro, grande parte foi para receber mentoria de milionários. Grupos de milionários ricos que lhes dão mentoria de como é que eles fazem. E ele investiu, pesado. E toda vez que ele vai para São Paulo, vai se encontrar com eles, quando ele volta, o cara volta arrebentando, cheio de ideias. O quê? Porque são coisas simples que essas pessoas põem em prática. Visão que às vezes nós não temos porque a gente não investe em nós mesmos. Meus queridos, o que eu falei é só um princípio. Nós teremos outras oportunidades e eu quis hoje ativar você. Eu quis com isso aguçar você. Para que você comece a entender quais são esses gatilhos, entender quais são as crenças limitantes que tem dentro da tua cabeça. Porque, mais uma vez, eu falo e vou enfatizar e vou bater nessa mesma tecla. Você é, hoje, o resultado de como você pensa, do que está no seu subconsciente. É o que você está vivendo hoje. Vamos mudar essas crenças. E eu quero te ativar mais ainda. Eu quero fazer uma analogia com uma parábola aqui, para te mostrar que você realmente deve usar o barco da execução. Deve ir para frente. Você deve frutificar. Sabe por quê? É o seguinte. Aqui para finalizar, existia um grande investidor. Ele veio de fora do país e ele veio aqui para Campo Grande. Esse mega investidor, ele achou lá um empresário, um empreendedor, e falou, você vai ser CEO. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 5 empresas. E daqui a um tempo, eu volto, para que eu possa ver o que você fez com as 5 empresas. Depois ele chamou um outro aqui de Campo Grande, e deu para ele 2 empresas. E falou, você vai tomar conta dessas 2 empresas para mim. Aí ele chamou um terceiro, e deu para ele uma empresa. E ele falou, daqui a um tempo eu volto. Vocês já estão ligando com o que eu estou falando ou não? Ok. Aí, depois de um tempo, esse grande investidor, ele voltou. Aí ele procurou aquele CEO que tinha recebido 5 empresas. Aí ele falou assim, grande CEO, o que você fez com essas 5 empresas? Aí ele falou, olha aqui, eu peguei as 5 empresas e durante esses anos, eu usei o remo da execução, o remo do aprendizado, eu não tive medo, eu fui para cima, eu quis trabalhar em cima da sua confiança e eu resolvi multiplicar. Eu agora tenho mais 5 empresas. Aí o investidor falou, grande CEO, sábio e fiel, você vai entrar agora, você vai fazer parte do meu time, você vai caminhar ao meu lado todo o tempo agora, você está comigo, você agora faz parte do meu time, eu vou te dar mais. Aí ele chegou para aquele outro empresário aqui de Campo Grande que tinha 2 empresas, que recebeu 2. E ele falou, olha, eu fui para cima, eu usei aqui, eu tenho mente milionária, eu penso como rico. Sabe o que eu fiz? Eu multipliquei por mais 2 empresas. Aí ele agora entregou 4 empresas e ele falou assim, investidor, CEO, fiel, eu sou muito grato pelo que você fez, agora você vai fazer parte do meu time, você vai caminhar comigo. Aí ele chegou lá para o terceiro que tinha recebido uma empresa. Aí, ele chegou, o outro estava meio desconfiado, que tinha só uma empresa, aí falou, olha aí, o senhor chegou, né? Olha, o senhor não imagina, eu estava sabendo que o senhor estava vindo, sabe? Aí, olha, até fiz uma pinturinha aqui, pintei aqui tudo, a empresa, para entregar para o senhor exatamente do jeito que o senhor me deixou a empresa quando o senhor foi. Está tudo igual. Olha, não dei prejuízo. Olha, veio uma crise aí, veio tantas as situações, aí eu tive medo, sabe? Aí o que eu fiz? Eu me coloquei na defensiva. Aí o que eu fiz? Hoje eu tenho o orgulho de entregar a empresa pintadinha exatamente do mesmo jeito que eu entreguei para o senhor. Olha, e nós crescemos ainda 6% no ano passado. A taxa Selic foi 6,5%, então ele não cresceu nada. Você sabia que tem empresários que não têm essa informação? Eu quero te dizer uma coisa. Se você está feliz que você cresceu 6,5%, você não cresceu nada. Ok? Tem que saber esse número, tá? Ok?
Isso é pensamento de quem põe dinheiro em poupança, porque tem medo. Tem medo de investir. Aí, voltando aqui à história. Aí, o que aconteceu? Aí, ele só entregou a empresa do mesmo jeito. Aí, o grande investidor falou assim, ó, CEO cabeçudo, já que você só me deu só uma empresa, você não multiplicou, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa empresa e vou dar para aquele que tinha 5, porque ele vai multiplicar, sabe? E até aquilo que você não tem, lhe será tirado. Pé na bunda dele. O que aconteceu? Mandado embora, não frutificou. Eu quero te dizer essa noite, frutifique. Tenha orgulho de você. Você hoje já começou um investimento. Você veio para cá. Você veio ouvir algo novo. Mas não saia daqui somente com isso, com essa informação. Pegue o seu remo. Use esse gatilho. Não fique só no aprendizado. Comece a aprender. Estude. Mas também não fique só no aprendizado. Pegue o seu remo e faça o remo da execução. Vá para frente. Deus te abençoe e multiplique.